Uma boa tarde aí a todos os telespectadores da TV Osasco e mais um programa APM e a Comunidade. Um patrocínio aí da TV Osasco, né, com um convênio muito bem formulado juntamente com a Polícia Militar, na pessoa do Coronel Ernesto, que hoje, infelizmente, não vai poder estar presente, que haja vista outros compromissos, mas é muito importante aí a participação de todos os nossos telespectadores, porque hoje nós vamos ter um assunto bastante polêmico, um assunto extremamente importante, né? Temos aqui com a presença do Coronel Valdir Pires, que é responsável, comandante do 5º Grupamento do Bombeiro, que abrange uma área territorial bastante extensa, da qual ele vai nos falar. E eu peço aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, para que nos mandem perguntas no decorrer de nosso bate-papo, de nossa conversa, através do WhatsApp 958935075. A sua pergunta, com certeza, ela vai ser respondida. E vamos aqui, primeiramente, cumprimentar o Coronel Valdir, né? Uma boa tarde, Coronel Valdir. Tudo bem com Boa você? tarde, Virgulino. Boa tarde a todos os telespectadores. E vamos participar desse programa muito bom, por sinal, que expõe a Polícia Militar e hoje, especificamente, o Corpo de Bombeiros. Viu, Valdir? Então, vocês tiveram uma participação extremamente importante, né? Na noite do dia 10 e na madrugada do dia 11, onde ocorreu aí esses desastres, que assim nós podemos colocar, onde várias vidas foram ceifadas em vários municípios da grande cidade. E eu também sei que você teve uma participação direta no salvamento dessas pessoas. Você estava presente, inclusive acompanhamos até algumas declarações suas na madrugada do dia 11, falando sobre o resgate, sobre as vidas que vocês estavam salvando e os problemas que vocês estavam encontrando nesse salvamento. E eu queria que você desse um panorama, como foi essa noite e essa madrugada tão fatídica? Na última quinta-feira, né, na quinta-feira retrasada, caiu muita água, né? Como a gente diz no nosso jargão popular. Praticamente choveu 144 milímetros de quinta-feira para sexta-feira, especificamente numa região concentrada, que é a região do 2º Grupamento de Bombeiros, do 5º GB. Então, né? O 5º GB pega que área? Só para a gente se situar, quais são os municípios que abrangem o seu comando? Ok. O 5º GB, ele abrange 8 municípios. Ele começa em Santa Isabel, certo, Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e Cajamar. Nossa, uma área bem extensa, hein? São 8 municípios, uma área muito extensa. É uma área que abrange também o Comando de Policiamento Metropolitano 7, que está sediado em Guarulhos. E, especificamente, aonde choveu torrencialmente na quinta-feira, é a área do 2º Grupamento de Bombeiros, que abrange os 5 municípios: Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e Cajamar. Que foram os mais castigados, né? Foram os mais castigados. A chuva ela caiu em toda a Grande São Paulo, mas caiu essa tromba d'água, que podemos chamar assim, já que choveu 80% do que estava previsto para chover em todo o mês de março. As informações meteorológicas falam o quê? Que 80%, choveu 80% em relação ao mês de março? Exatamente. E foi numa área concentrada. Exatamente. O que mais sofreu ali foi Mariporã, mas também abrangeu Franco da Rocha e os outros 3 municípios. Nossa, pegou uma área bastante extensa. Agora, sobre o efetivo que trabalhou nesse resgate aí, foi muito grande? Então, o sistema de emergência do Corpo de Bombeiros, ele abrange toda a Grande São Paulo. Então, o efetivo do 5º Grupamento de Bombeiros, que abrange esses 8 municípios, ele atende não só nesses municípios, como também nos municípios circunvizinhos. Por exemplo, eu em Guarulhos, que é onde fica sediado, eu atendo a zona leste de São Paulo e atendo a zona norte de São Paulo. Assim como esses 2 grupamentos de bombeiros, que são, respectivamente, o 3º GB e o 2º GB, também nos apoiam.
Por quê? Porque, como nós acabamos de falar, o sistema ele está interligado. Então, nesta tragédia ocorrida em Mariporã, onde foi o município mais atingido, Mariporã e Francisco Morato, nós recebemos também reforço do 2º Grupamento de Bombeiros, que está sediado na zona norte da capital, e também recebemos reforço da Escola de Bombeiros. A Escola de Bombeiros ela está situada em Franco da Rocha. Certo. E lá são vários cursos, cerca de 800 alunos por ano lá são formados. E vários cursos lá, o curso de salvamento terrestre, o curso de breque, eles nos apoiaram nesses Muito dias bom, em que a gente estava trabalhando lá. Então, nós recebemos reforço, podemos dizer, da Grande São Paulo, de toda a Grande São Paulo. Capital e Grande São Paulo. E você me falou que os municípios mais atingidos foi Francisco Morato e, por ordem crescente, foi Mariporã, depois Francisco Morato. Vamos tratar do número de vítimas fatais. Né? Certo. Mariporã teve 10 vítimas fatais. 10 vítimas. Apenas num local, né? Na Rua Primavera. Houve um grande deslizamento e, quando o Corpo de Bombeiros chegou por volta de 23 horas da quinta-feira, já haviam sido socorridas várias pessoas. Dessas várias pessoas socorridas, uma criança faleceu no hospital. Então, não foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Essa criança ela tinha 4 anos e ela acabou falecendo na madrugada de quinta para sexta-feira. Nós assumimos a ocorrência na quinta-feira e só só finalizamos essa ocorrência na segunda-feira por volta de 8 horas da manhã. Sábado e domingo trabalharam também. Quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estive presente a partir de sexta-feira, quando era por volta de 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, eu já fui lá porque eu, como comandante da região, eu tenho que responder por toda a região. Nós ficamos na sexta-feira, o dia inteiro, inclusive acompanhamos a visita do governador Geraldo Alckmin, que esteve presente no local. Depois fomos para uma reunião com ele na prefeitura de Mariporã. Dali, de Mariporã, nós fomos até Franco da Rocha, onde estava o nosso gerenciamento da crise. Por quê? Porque essa central de gerenciamento, vamos chamar assim, ela se baseou na ESB, né, na Escola Superior de Bombeiros, certo, em Mariporã, em Franco da Rocha, porque ela abrangeria tanto o lado de lá, que eu chamo Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Franco da Rocha, quanto Mariporã. Então, nós acompanhamos também o governador até a Escola de Bombeiros, e depois eu fui até o município de Francisco Morato, acompanhar o resgate também de 8 vítimas. Então, um fato que comoveu bastante, com certeza nossos telespectadores aí que estamos assistindo, quando a imprensa mostrava aquelas pessoas que estavam sendo resgatadas com vida, né? Que é uma emoção muito grande, as pessoas ali do lado, vendo o Corpo de Bombeiro nesse trabalho, verdadeiros heróis, não resta dúvida, trabalhando ali incessantemente, praticamente sem descanso, para salvar essas vidas. Você tem noção, mais ou menos, de quantas pessoas foram resgatadas com vida? Teria, mais ou menos, aí? Então, na realidade, isto ocorreu basicamente no município de Franco da Rocha e de Caieiras. Caieiras, perfeito. Por quê? Porque nós temos uma represa em Mariporã. E essa represa, ela, por força da grande quantidade de água que ela estava represando, ela teve que liberar essa água pela vertente. Se não libera, o que aconteceria? Poderia ocorrer uma segunda tragédia que ocorreu lá em Minas Gerais. Ela se romperia, e aí alagaria praticamente toda a cidade de Franco da Rocha e de Caieiras. Nossa. Porque essas cidades elas estão localizadas abaixo da represa. Então, como a represa, por medida de segurança, a Sabesp, né, por medida de segurança, ela tem que liberar essa água. Então, a enchente, né, que ocorre em Franco da Rocha e também em Caieiras, não é só por causa da grande quantidade de água. É também
Primeiro, essas cidades estão localizadas, principalmente Franco da Rocha, estão localizadas numa baixada, né? É o que, infelizmente, ocorre em muitas áreas, não só de São Paulo, como do Brasil. Que vimos, inclusive, a Câmara Municipal, né, praticamente toda coberta. Sem dúvida. Veículos oficiais, inclusive, da Polícia Civil. Câmara Municipal, a Prefeitura, o Fórum. Então, a cidade de Franco da Rocha, ninguém consegue acessar a cidade de Franco da Rocha a partir de Mariporã. Mas isso aconteceu porque houve um vazamento da represa, precisou liberar um pouco de água ou não? Ou foi não, aquilo, na realidade é que a cidade está localizada numa baixada. Tá contribuiu, certo. Sim, um pouco, né? Não posso afirmar com certeza, mas que contribuiu. É que a grande quantidade de água que caiu já ia provocar essa enchente em Franco da Rocha. Nossa Senhora. Então, esses salvamentos, eles se deram mais na cidade de Franco da Rocha e em Caieiras, porque foram as duas cidades que tiveram problemas de alagamento. Exatamente, porque teve outras cidades também aqui na região oeste, Itapevi também, né? Em Itupeva também teve, em todo o estado, né? Todo o estado ele sofreu com essa chuva, particularmente a Grande São Paulo e as cidades circunvizinhas da região metropolitana. Então, você como comandante da área do Corpo de Bombeiros, né, do 5º Grupamento de Bombeiros, o que você vê de característica comum a todos esses desastres aí? O que você vê de comum aí? Por que acontece isso? Ó? Toda vez que chove um pouquinho para mais, ultrapassa aqueles limites para o mês, sempre está acontecendo isso, pessoas morrendo em desabamento, mas que característica comum existe aí entre esses fatos? Então, Virgulino e telespectadores, o que acontece? As cidades elas foram sendo urbanizadas e as casas elas são construídas em encostas que, quando há uma grande quantidade de chuva, existem os deslizamentos e os desmoronamentos. Então, a maioria desses deslizamentos que ocorrem, eles ocorrem em áreas de risco. Por exemplo, a cidade de Francisco Morato, ela é praticamente feita em cima de morros. Então, é um sobe e desce. Mariporã também. Mariporã. Francisco Morato eu conheço, realmente muito um sobe e desce. E são casas que são construídas sem um apoio técnico da prefeitura, sem um apoio de um engenheiro responsável. E elas foram sendo, aspas, invadidas em áreas de risco. Então, quando ocorre uma grande chuva, como esta que ocorreu a semana passada, retrasada, ocorrem esses deslizamentos. E, infelizmente, muitas vidas são ceifadas nesses deslizamentos. Inclusive, Pires, olha aqui, a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, Mariana Cândido, final do telefone 1944, obrigada, inclusive, pela sua pergunta. Ela fala o que os moradores da área de risco devem fazer para se resguardar das chuvas. Só para você responder essa pergunta, vamos primeiro a um breve intervalo, coisa bem rapidinha aí, e logo na sequência nós vamos continuar aí a responder as inúmeras perguntas que estão chegando sobre esse trabalho aí magnífico aí que foi desenvolvido aí, um trabalho realmente exaustivo pelo Corpo de Bombeiros aí, pelos nossos policiais militares que compõem o Corpo de Bombeiro, nessas regiões aí de Francisco Morato, Cajamar, Mariporã. Então, daqui a pouco retornaremos aí para dar continuidade. Ok. Bom, estamos de volta aí no programa APM e a Comunidade, né? Que é uma parceria entre a Polícia Militar e a TV Osasco, na figura do nosso amigo Paulo Contim. E temos aqui a grata satisfação de recebermos a presença do capitão Erci, que é da Escola Superior de Bombeiros. Erci, uma boa tarde a você. Obrigado. E eu sei que você, né, inclusive, antes da gente bater um papo, que você, inclusive, chegou a dar uma entrevista no Fantástico no domingo, dia 13,
eu queria dar continuidade aqui à resposta do Coronel Valdir com relação ao que se recomenda às pessoas nesses momentos de desastre para que evite esse tipo de problema aí, onde tantas vidas foram ceifadas aí praticamente numa noite e numa madrugada, né? Triste demais. Inclusive com o caso de uma criança que eu ouvi de 5 anos de idade que precisou até ser amputada. Eu queria que você falasse também alguma coisa sobre esse fato, que eu já não me recordo se foi em Francisco Morato, se foi em Mariporã, que houve um fato mais ou menos similar. Ok. Pois não, Olho. Então, primeiramente, o que acontece nessas áreas de risco é um problema social, porque as prefeituras que possuem essas áreas de risco, com uma população grande, nós estamos falando, em termos de Francisco Morato, por exemplo, ela tem uma população de 240 mil habitantes. 240 mil habitantes, é considerável, hein? Muito considerável. Mariporã tem mais de 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, para os nossos telespectadores terem uma ideia, em Mariporã ocorreram mais de 1.000 deslizamentos. 1.000 deslizamentos. Graças a Deus, e infelizmente, né, a gente sempre lamenta, houve esse fato na rua, no Jardim, na Rua Primavera, com 10 vítimas fatais. Mas ele ficou centralizado ali. Os outros deslizamentos houveram percas de casa, percas materiais, mas não perda de vidas. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente recomenda primeiramente, que o próprio município ele tenta realocar essa população que vive em área de risco, né? Mas é um trabalho muito, muito complicado, né? Porque são muitas pessoas e o investimento ele é muito alto. Mas o que a gente pode falar, quando começa a chover muito, e quando a meteorologia ela fala que vai ter uma grande chuva em certa localização, é que essas pessoas se retirem, né? Vão para casas de vizinhos, vão para uma casa mais segura, para evitar exatamente que ocorram deslizamentos e desmoronamentos, e aí que podem atingir essas pessoas, e essas pessoas acabam falecendo ou tendo grandes prejuízos materiais e humanos, né? Não, sendo bastante claro, Valdir, não podemos esquecer de fazer, como fez a Fátima Costa aqui, fazer nossas perguntas aqui através do nosso WhatsApp 958935075. Façam suas perguntas aí, que certamente as dúvidas que vocês têm, para que nossos entrevistados aqui possam respondê-las. Inclusive, Valdir, tem até aqui uma pergunta que vai ao encontro que você falou aqui, que as famílias atingidas elas já moravam naquela área. Você tem ideia há quanto tempo que elas moravam naquela área de risco? E nesse fato específico que aconteceu ali em Mariporã, onde a Rua Primavera, né, que você acabou de falar, o que aconteceu ali? As casas estavam construídas aonde? Eu queria pedir aí, inclusive, à nossa produção, dentro da possibilidade aí, que colocasse algumas fotos aí, que nós vamos continuar a conversar aqui, nos estúdios, enquanto mostra algumas fotos aí da região aí que foi atingida. Inclusive agora, Valdir, queria até que você comentasse alguma coisa com relação a essa encosta. Essa foto aí foi exatamente a encosta onde houve o deslizamento na Rua Primavera. Essa encosta, ela tinha aí mais ou menos 40 metros de altura, e houve o deslizamento numa casa com 3 pavimentos. Foi a casa mais atingida, onde, infelizmente, faleceram essas 10 vítimas. É aquela casa ali? Casa é exatamente essa casa aí onde está esse portão aberto. Essa casa aqui, um pouquinho atrás, ela tinha 3 pavimentos. E moravam ali 12 pessoas. 12. Viu, Erci? Inclusive você também que chegou a dar uma entrevista fantástica, você teve uma participação direta, como diz minutos atrás o próprio Coronel Valdir, que houve uma participação da Escola Superior de Bombeiro, né? Sim. Quantos alunos ali participaram? Aí a sua participação direta aí nesse salvamento dessas inúmeras pessoas aí? Nós tivemos aí 2 equipes distintamente, né? Uma equipe que foi para a área do desmoronamento, que foi o pessoal do curso de salvamento em altura e curso do Brecken, mais algumas pessoas do efetivo da própria escola, e uma outra frente que estava comigo. Nós fomos para a área das enchentes, em Franco da Rocha. Franco da Rocha. Isso.
Inclusive essas famílias aí que você pode observar, eles moravam há muito tempo nessas áreas. O Valdir pode responder também, há muito tempo que eles moravam ali, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Essas famílias, elas já se estabelecem e também são famílias de um poder aquisitivo baixo. Certo. Então, depois que elas se estabelecem nessas áreas de risco, elas não saem mais. Né? Então, infelizmente, a prefeitura ela tenta remover essas vítimas, essas pessoas, ou melhor dizendo. Eu digo tenta porque é muito difícil para o próprio ente público retirar todas essas pessoas, porque eu dei um número de 240 mil habitantes em Francisco Morato. Perfeito. Franco da Rocha tem 160 mil habitantes. Caieiras tem mais de 100 mil habitantes. Mairiporã, mais de 100 mil habitantes. Então é muita coisa, é um trabalho social que ele não para de acontecer, né? Nós observamos aí pelas fotos, inclusive, né? Realmente foi um trabalho bastante árduo. Vigolino, eu queria retornar àquela pergunta que você me fez sobre a criança. Ah, sim, exatamente. A criança, ela teve a perna dela, ela ficou soterrada em Francisco Morato. Francisco Morato. E as equipes do Corpo de Bombeiros, elas começaram a resgatar essa criança. E essa criança, ela ficou com a perna dela presa em uma laje. E o bombeiro, com todos os equipamentos, diga-se de passagem, equipamentos de primeiro mundo, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele não deve nada para bombeiro nenhum do mundo, né? Em equipamentos, em viaturas. O nosso treinamento ele é invejável. Técnico, com né? certeza. A Escola de Bombeiros, onde o nosso colega, o capitão Erci, trabalha, é uma das melhores escolas do mundo. Né? Inclusive, a semana passada foi inaugurada uma pista onde existe só 2 pistas dessa magnitude na América, nas Américas. Existe uma na Califórnia e agora a nossa inaugurada aqui. É pista do quê, para que nossos telespectadores entendam? É uma pista de combate a incêndio. Pista de São combate containers que a gente simula o mais real possível de uma ocorrência. Certo. Então é uma coisa de primeiro mundo. Voltando, o Corpo de Bombeiros ele não deve nada para nenhum Corpo de Bombeiros do mundo. E nós utilizamos todos os equipamentos, toda a técnica, todo o treinamento que nós fazemos dioturnamente para resgatar aquela criança. Infelizmente, não tinha como fazê-lo. E com a ajuda do médico, porque tinha um médico lá no local, foi decidido que ela tinha que ter amputada a perninha dela. 5 aninhos de idade. 5 anos de idade. Ela foi amputada, graças a Deus ela sobreviveu, foi socorrida e hoje ela sobreviveu. Infelizmente, sem uma perna. Né? O importante é a vida, né? É a vida. Inclusive, aqui a nossa telespectadora, Fátima Costa, obrigado, Fátima Costa, por ter nos mandado aí o nosso WhatsApp. O final do telefone dela, 2323, ela parabeniza a todos os policiais, militares, bombeiros aí pela profícua ação que vocês tiveram aí naquela fatídica noite. Mas como o capitão Eric estava me falando, quantos homens se disponibilizaram ali naquela noite ali para poder ajudar no resgate de outros grupamentos que ali estavam? No primeiro momento foram aproximadamente 40 homens da Escola de Bombeiros para poder fazer o apoio. Certo. Que eram os cursos que estavam disponíveis durante a noite. Aí foram se revezando as equipes, né, como o próprio Coronel Pires falou. Veio o 2º grupamento de bombeiros, o 3º, o 5º grupamento de bombeiros, e nós estamos fazendo um revezamento nos resgates. Ótimo. Agora me fala uma coisa, tem um telespectador aqui que pergunta, é uma curiosidade, né, que ele tem aqui. É o Amarildo Santos, final do telefone 2994, ele pergunta, os trens oferecem perigo nas situações de chuvas torrenciais? Os trens, eu não entendi, eu acho que os trens... Na realidade... Só se houver, eu acho que provavelmente a inundação ali dos trilhos, ou encher... Como aconteceu, parece que ficou um trem parado. Houve paralisação daquela linha que serve Francisco Morato e Franco da Rocha. É verdade. Na realidade, isso é uma pergunta que caberia para a CPTM, né, que é a companhia estadual que cuida dos trens metropolitanos. Mas, de uma certa forma, não corre o risco, porque... Quando ocorrem deslizamentos de barreiras, imediatamente a CBPM ela para o transporte ferroviário
para exatamente poupar a vida dos usuários. Eles param, né? Eles param, tanto que a linha 7, tá. Perdão, não me recordo agora se é realmente a linha 7, mas é a linha que serve Francisco Morato. Ela ficou paralisada, acho que 3 ou 4 dias, exatamente por causa disso, por causa das enchentes e dos deslizamentos que ocorreram durante aquela noite fatídica. Ótimo, espero que tenhamos respondido aí a pergunta do nosso telespectador. E a Maria Cristina, né, o final do telefone 8976, aqui ela fala que esses problemas com as enchentes não são devidos também ao lixo. Com certeza, a enchente é óbvio que é ocasionada também, um dos problemas é o lixo que é jogado na rua. Mas nesse fator que aconteceu nesse desastre do dia 10 para o dia 11, foi uma coisa diferente, porque foi nas encostas, né? Aí foi um deslizamento, não é verdade? Houve um deslizamento e uma quantidade, um volume de terra muito grande, ele desceu o morro abaixo. Exatamente. Ali é aquela velha história, né? É a fiscalização realmente, de fato. E no convencimento das pessoas, convencer as pessoas a sair desse local de risco. Que é preferível você ter outro local do que arriscar sua vida e morrer numa situação dessa, porque vem aquele barro, aquele lodo em cima, que inclusive oferece risco para vocês também. Os bombeiros também, com certeza. Respondendo à pergunta da telespectadora, ela tem toda a razão. Fiscalização. Nas enchentes, o acúmulo de lixo jogado nos rios, na própria rua, isso realmente afeta e ajuda a ocorrência de enchentes. No caso específico lá, não houve esse problema com o lixo, porque o que ocorreu foi realmente os deslizamentos. Ah, perfeito. Entendi. Agora aqui, inclusive, aqui o Carlos, como ingressar na Escola de Bombeiros? Aí, ele faz uma pergunta aqui, o Carlos Assunção, final do telefone 9294, né, que realmente é um orgulho, né? Então as pessoas sempre perguntam aí como fazer para ingressar na Escola de Bombeiros. O caminho da Polícia Militar, né? Pode falar, fique à vontade. Hoje o caminho correto, né, para se... as portas para entrar no Corpo de Bombeiros, né, é o concurso público da Polícia Militar. Já tem alguns anos que não existe nenhum concurso específico para o Corpo de Bombeiros, né? Então, primeiro ele vai fazer uma escola de policiamento, algum módulo básico de policiamento, de alguns meses, e posteriormente ele faz um módulo especializado para o Corpo de Bombeiros e ele ingressa na carreira de bombeiro. Ou nós temos uma segunda opção, né? Ele faz uma escola de policiamento e depois vem prestar um concurso para o Corpo de Bombeiros. Ele presta o concurso? Concurso interno, que a gente chama de curso de bombeiros para cabos soldados. E quanto tempo ele passa na Escola Superior de Bombeiros? Quanto tempo ele passa no bombeiro? No curso específico de especialização, ele passa de 4 a 5 meses. 4 a 5 meses? 4 a 5 meses fazendo treinamento específico para a formação de bombeiros. Então, hoje nós temos, assim, 3 quadros na escola, né, para formação. Nós temos uma formação de soldados, que é de 4 a 5 meses. Tem uma formação de sargentos, que já são pessoas formadas, que já são da tropa, e querem ingressar no Corpo de Bombeiros. Ele presta um concurso interno, que nós chamamos de curso de bombeiros para sargentos, certo, e fica em torno de 6 meses na escola, a formação. Realmente... E o outro quadro, que é o quadro de oficiais, que ele é oficial da Polícia Militar, ele resolve ir para o Corpo de Bombeiros, presta um concurso público interno e vem para o Corpo de Bombeiros e fica em torno de 12 meses da formação dele. Espero que tenha respondido a pergunta de nosso telespectador aí, que tem realmente esse interesse, né, de abraçar essa profissão. E eu queria perguntar aqui para o Coronel Pires, né, que o Nereu Amaral, final do telefone 4497, ele pergunta como a comunidade poderia auxiliar o Corpo de Bombeiros para evitar essas tragédias, o que as pessoas também podem fazer, né? Porque nesses momentos há uma solidariedade muito grande. E é muito triste, né? Você vê uma pessoa ali ser soterrada, entendeu? Seja criança ou adulto. É uma coisa que comove demais, né, as pessoas. Então, o que poderia... Só que antes de você responder, né, antes da sua resposta, vamos aí agora a mais um breve intervalo e logo em seguida retornaremos. E não se esqueçam aí, nosso telespectador, de mandarem as suas perguntas aí com as suas dúvidas, seus questionamentos, através do WhatsApp 958935075. Estaremos aqui respondendo a pergunta de todos. Até já.
Estamos de retorno depois desse breve intervalo e vamos continuar aqui a nossa entrevista com o capitão Erci e com o coronel Valdir Pires, né, comandante do 5º GB, e o capitão Erci, que é da Escola Superior de Bombeiros. Claro. E tem uma coisa interessante que todos nós, inclusive nossos telespectadores, observam, que as pessoas, nesses momentos de enchente, saem nadando, né, tirem a roupa e saem nadando para tentar salvar a vida de outras pessoas. Isso é correto? É seguro as pessoas fazerem isso, Erci? Não, devidamente não é seguro, né? Nós temos aí, nas últimas enchentes, 3 casos específicos que nós podemos comentar. Dois aconteceram na Zona Leste, né? Que o caso do rapaz, ele deixou a moto dele, afundou na área de enchente, e ele tentou resgatar essa moto, e ele foi dragado pela galeria e faleceu. Foi dragado. Foi dragado. Ele entrou no redemoinho, foi dragado e não tem como sair, né? Por melhor que seja, a pessoa nade bem, tenha resistência física, não consegue. Nós mesmos, que temos a técnica toda, nós nadamos em último caso. Em áreas alagadas nós não nadamos. Né? Muito bom. Muito preocupado. Tem um segundo caso, que é um caso que ele recebeu uma ligação para poder auxiliar a família e atravessou uma área alagada nadando e ficou preso a uma grade. O pessoal achou que ele tinha morrido e depois ele apareceu, né? Posteriormente, aí, graças a Deus, ele não faleceu. E o terceiro caso da última enchente de Mariporã, que um cidadão resolveu atravessar a área alagada com uma adolescente nas costas. Né? E com esse especificamente eu conversei com ele depois, que ele poderia ter caído nos bueiros que estavam abertos. Porque quando a enchente vem, ela solta as tampas de bueiro, tampa de galeria. A pressão, né? A pressão é muito grande, né? A pressão retira. Ele poderia ter caído, na mesma área que ele estava andando, tinham 4 bocas de lobo abertas. Ele poderia ter caído em uma delas, com a criança nas costas. Então, esse ato de heroísmo, né, de atravessar as áreas alagadas, tentar ajudar de alguma maneira, normalmente ele não é bem visto, né, porque ele pode colocar a vida dele em risco, a vida da pessoa que ele está levando lá em risco também, e acabar tendo uma vítima fatal. É como você falou, né, a experiência que teve, inclusive, nesses últimos acontecimentos aqui, né? Inclusive, tem aqui uma pergunta do André Soares, o final do telefone 7820. Ele pergunta, Valdir, olha que interessante, quais os primeiros sinais que acontecem nas residências que estão na iminência de desabar? Como a pessoa percebe que ela já é sabedora que está ali numa área de risco? O que acontece? Repentinamente? Há alguns sinais que antecedem ao desastre? Sim, há alguns sinais. O próprio deslizamento da terra já é um sinal que poderá ocorrer um grande deslizamento. Como assim? Quando tem grande chuva numa área de risco, essa terra ela começa a deslizar. Essa terra deslizando, ela pode afetar a estrutura da casa. E essa estrutura começa a apresentar rachaduras. Esse é o primeiro sinal de que as pessoas têm que sair dessa casa. Por quê? Porque se continuar a chuva e se continuar o deslizamento, essas rachaduras elas aumentarão e a casa pode desabar. Então é um grande sinal quando ocorrem rachaduras nas paredes das casas. Agora, aqui também o nosso telespectador Luiz Gonçalves, ele pergunta aqui no final do telefone 1129, ele fala que para a construção das casas há necessidade de licença ou alvará. Não poderia aumentar a fiscalização? Óbvio, né? Com relação a esse aspecto aí, não tem nem dúvida, a fiscalização é extremamente importante, porque todos nós sabemos, né, que as pessoas vão chegando, vão ocupando aquela área de risco. Às vezes, é que tem até uma pergunta aqui que fala, né, 1000 desabamentos, isso tem algo a ver com a política, pois existe muito movimento que incita a invasão de terreno. Não só esse fator, não é só esse fator. Existem vários fatores aí que forçam as pessoas a morarem nessa área de risco, né, Valdir? Não sei qual a sua opinião, você pode... Na realidade, é um problema social, muito não grande, enfrentado só aqui em São Paulo, como em todo o país. Né? Nós respondemos por São Paulo porque temos diretamente contato, e eu especificamente, na minha área, né? Onde também está localizada a Escola de Bombeiros. Né? Então, são várias áreas de risco que essas pessoas, há 20, 30 anos atrás, elas se estabeleceram nessas áreas de risco, porque também elas não tinham para onde ir. Né? Como eu falei, também nós não podemos
culpar totalmente o poder público municipal, estadual e federal. A culpa não é só do poder público. A culpa também é das pessoas que, ao invés de procurarem um lugar seguro, um local seguro para se estabelecer, ela acaba invadindo essas áreas de risco e, quando o poder público vai ver, ela já está estabelecida. E aí a dificuldade para tirar é muito grande. É um problema social, porque você tem que tirar essas pessoas das áreas de risco, tem que levar para um local onde é difícil, por exemplo, o problema financeiro que o país enfrenta. Então, não custa barato uma retirada dessas pessoas. Eu reconheço. Na própria cidade de Mariporã, existe aquele plano, Minha Casa Minha Vida, e a cidade de Mariporã ela está construindo já, com a ajuda federal e estadual, ela está construindo lá um certo número de casas, onde muitas pessoas que vivem em áreas de risco vão ser alocadas nesse programa Minha Casa Minha Vida. Outra coisa que eu te falo, Valdir, a gente vê, né, porque as pessoas, elas, às vezes, sei lá, problemas, não conseguem pagar aluguel, ou desemprego, então elas vão procurar realmente um local para poder morar, né, levar sua família. É óbvio que aqueles locais, mesmo próximo a encostas, que estão com menor risco, já estão ocupados. Pelas pessoas. E as pessoas vão procurar o quê? Aqueles locais onde o risco é muito maior. Então é importante, né, nossos telespectadores aí, que se ao perceber alguma coisa, avise, né? Avise a prefeitura, procure dar orientações, porque a comunidade, juntas, com certeza, aí poderemos fazer grandes melhorias, né, e ajudar as pessoas que realmente precisam. A Marilda, final do telefone, a Marilda Miranda, né? Obrigado, Marilda. Mandou uma pergunta aqui, ela fala excelente programa, né? E ela fala dá um alerta muito interessante, né? A população para usar o telefone 193 do bombeiro de forma adequada. Haja vista a importância. Então eu queria que você, se desse um recado com relação aí à utilização correta do telefone 193, porque há muito trote, nós sabemos, sim, 190, 193 e outros telefones, né? O grande problema é que a população, né, infelizmente, uma parcela da população ela utiliza os telefones de emergência de maneira indevida, né? Passando trote. Quando uma pessoa passa um trote para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, ela deixa de que uma pessoa realmente tem a necessidade de ser atendida. Então, quando se vai utilizar um telefone de emergência como 193, ela deve ter os dados básicos necessários, né, para poder falar sobre aquela emergência que ela está solicitando. Nesse caso específico, né? Está tendo um deslizamento em tal área, tem uma casa no local que está tendo desmoronamento aqui, um deslizamento de terras, moram tantas pessoas dentro, isso aí vai acabar auxiliando o Corpo de Bombeiros. E é interessante também aquilo que o Valdir falava, acho que praticamente fora do ar, que é importante quando chega o Corpo de Bombeiro, aquelas pessoas ali que estão no entorno e querendo ajudar, passe a informações de quantas pessoas. Como é que seria isso, Valdir? Sem dúvida. A comunidade, ela conhece todo quem mundo mora ali, que mora ali, né? Quem todos ali se conhecem. Né? Então, a comunidade, a população nos ajuda muito quando ela nos indica onde houve o deslizamento, onde houve o desmoronamento. Quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas moravam, quantas pessoas foram socorridas. A população ela é imprescindível numa hora dessa, porque o Corpo de Bombeiros ele chega com as informações que foram passadas via 193, como bem falou o Erci. Só que, às vezes, nós chegamos lá e encontramos uma ocorrência totalmente maior do que aquilo que a gente chegou. Com certeza. Por exemplo, quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram na Rua Primavera, 6 vítimas já tinham sido socorridas. Né? Eu já falei isso aí. Infelizmente, uma vítima, uma criança de 4 anos, acabou falecendo. E 9 pessoas ficaram soterradas nessa residência em que houve o deslizamento e o desmoronamento. Dessas 10 pessoas que moravam lá, 6 eram de uma mesma família. E o pai de 2 crianças que acabaram falecendo, ele também foi socorrido por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Então, a população ela é de suma importância numa situação dessa. E o povo brasileiro ele é muito solidário.
ele nos ajuda muito, não só em situações como a própria Polícia Militar, em ocorrências, indica onde está ocorrendo o fato a criminoso, emergência, o fato. Então, a população ela nos ajuda muito na emergência. Inclusive, muito bacana, né? Porque eu cheguei até a ver também, inclusive na televisão, salvamento até o resgate de alguns animais, né, meu? Que realmente é comovente, né, meu? Uma vida, né? É comovente, é uma vida, né? Na enchente mesmo, lá nós tiramos quantas? muitas famílias, né, com animais de estimação, principalmente cachorros, né? Então você tirar um casal de idosos e os dois cachorros, os que três bacana, cachorros né? juntos, né? Nada paga, né, meu? Nada a emoção paga, de ver essas pessoas aí vivas, né, meu? Tivemos no sábado, quando nós retornamos na emergência novamente da enchente, tiramos um pastor alemão, uma fêmea, né, uma cachorra fêmea, que ela ficou 2 dias sem comer. Então, quando ela viu a gente, viu o dono, ela ficou totalmente feliz, né? E viu a cachorra dócil. Ela estava presa, não? Estava presa dentro da casa. Isso é maravilhoso esse serviço, né? Nesse caso de Mariporã, vidas, né, meu? Nesse caso de Mariporã, eu acho que foi no sábado ou no domingo, enquanto nós estávamos retirando aquela terra, aqueles escombros, um gato também acabou saindo dos escombros, um gatinho, e sobreviveu também, né? Então, claro que a gente preserva a vida humana, mas a vida animal também nós preservamos. Isso é muito bacana, viu? Isso aí é lindo, né? É muito, muito bacana. Olha só, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu realmente não sei, eu vou perguntar para o Valdir, que a Calcida Santos, final telefone 9714, ela pergunta por que Carapicuíba não tem um corpo de bombeiros em Osasco, tem em Barueri, Cotia, cidades vizinhas. O que acontece? O que é necessário para que ali em Carapicuíba também tenha um grupamento, né, um subgrupamento, digamos assim, do Corpo de Bombeiros? Né? Isso. Na realidade, não é só Carapicuíba que necessitaria de um posto do Corpo de Bombeiros. Como é que funciona? Os municípios eles fazem um convênio com o Estado e implantam o Corpo de Bombeiros naquele município. Então, isso aí tem que partir tanto do governo do Estado, através do Corpo de Bombeiros, quanto do município. O prefeito, às vezes, ele quer instalar, por exemplo, Caieiras está instalando um posto de bombeiros lá. Mas é provocado por quem? Pelo próprio prefeito, pela comunidade? Tanto faz, pela comunidade, pelas forças vivas da comunidade, pelo prefeito. O próprio Corpo de Bombeiros sabe as áreas críticas do Estado para a instalação de um posto de bombeiros. Especificamente Carapicuíba. Já estão em tratativas o 18º Grupamento de Bombeiros para que seja instalado um posto lá em Carapicuíba. Existem postos de bombeiros em Osasco, em Barueri, em Itapecerica da Serra. Recentemente foi inaugurado um em Santana do Parnaíba e em Barueri também. Existe acho que 1 ou 2 postos. Então, pode partir tanto do município, através do prefeito ou da comunidade, quanto do próprio Corpo de Bombeiros. E existe um convênio entre esses dois entes públicos, município e Estado, onde o Estado entra com os homens, entra com o fardamento, entra com o treinamento, entra com a assistência médica, jurídica, dentária, entra com o salário do componente do Corpo de Bombeiros. E o município, da outra parte, entra com os próprios, entra com a alimentação dos bombeiros, entra com a gasolina, né, o diesel das viaturas, entra com viaturas também. Então, é um convênio entre que ambos, são 50%, cabe 50% para o município, 50% para o Estado. É um trabalho maravilhoso aí, acho que responde aí a pergunta da nossa telespectadora. E não esqueça, né, de continuar a mandar perguntas aí através do nosso WhatsApp, 95893-5075, que aqui estarão os nossos convidados aqui, que vão responder as perguntas aí dos nossos telespectadores. E não esqueçam, né, após o programa PM a Comunidade, não esqueçam de assistir aí ao programa, a série MacGyver. Uma série muito bacana que eu assisti, muito gostoso. Então, assim que terminar o programa PM a Comunidade, assistam também a esse programa aí, essa série MacGyver. E eu queria fazer mais uma pergunta aí. E como esses policiais militares aí, como é o psicológico deles após esse tipo de ocorrência aí? Onde vêm algumas vidas sendo,
digamos assim, ceifadas, mortas, quando não consegue salvar? Como é que eles se comportam? Olha, é complicado, né? Cada pessoa reage de uma maneira, né? Mas normalmente, né, existe aquele baque pós-ocorrência, né? A pessoa fica assim traumatizada. A cena, né? Aquela cena, vai ficar. Realmente, por mais experiência que ele tenha, por mais ocorrências que ele atenda, ele sempre vai ficar com aquela cena na cabeça, né? Poxa, a gente podia ter conseguido tirar com vida, podia ter conseguido isso, mas sempre fica as conjecturas, né? Eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito mas foge o nosso controle na realidade. realidade, né? É verdade. Nós, por mais que estejamos preparados para atender a ocorrência, equipados, com homens, muitos homens, mas chega a ter situações que não tem como. Como o Coronel Pires falou, essa ocorrência lá não tinha como tirar alguém com vida dessa ocorrência de Mariporã, porque as pessoas ficaram soterradas por horas, né? Muita terra. Muita terra. Escombro, terra. A própria segurança dos bombeiros no local é levado em conta, porque quando nós chegamos lá por volta de 23 horas da quinta-feira, chovia torrencialmente. Então descia muita água, muito barro. E aquilo muita terra. Aquela água ela vai penetrando na terra. Exatamente. Até chegar onde? Até chegar numa pedra? O que ela vai, acontece? ela vai encharcando o terreno. Né? Nós vimos na foto aquele deslizamento. Exatamente. Né? Se aquele deslizamento tivesse ocorrido e não tivesse casas nenhuma naquela rua, aquele deslizamento ele ia morrer num riacho. Não haveria vítimas, não haveria problema nenhum. Claro, haveria um problema lá para a locomoção das pessoas, né? Então, exatamente, olha lá, tá mostrando agora aquela imagem. Isso é muito importante. Então, desceu muita terra, desceram toneladas de terra. E quando essa terra desce, com o terreno encharcado, muita água, peso, ela leva tudo que acha pela frente. Olha essa foto aí, Valdir. Exatamente. Olha a loucura. Então quer dizer que tem casa embaixo ali. Esse caso, especificamente, essa foto é em Francisco Morato. Olha a profundidade. Nesse local aí morreram 3 vítimas. Muita terra. Houve o deslizamento, ele atravessou uma rua e pegou essa casa aí, que estava abaixo da rua. Isso é barro mesmo, é um lodo, né? Exatamente. Muita terra. Aquilo desce, é pastoso mesmo. E é muito pesado, né? Leva tudo que encontra pela frente. Então, o Corpo de Bombeiros ele age sempre para resgatar a vítima com vida, né? Alguns ferimentos, etc. E ele fica muito... As primeiras equipes que chegaram lá, inclusive, foram assistidas a semana passada por psicólogos, porque realmente é um baque para nós, né? Nós que chegamos lá após a ocorrência ter se definido e com as 9 vítimas a serem resgatadas, eu que comandei praticamente toda a ocorrência, realmente a gente fica muito abalado. Então, nossos telespectadores aí, infelizmente estamos chegando aí ao término de mais um programa, a PM a Comunidade. A gente só tem a agradecer a nossos telespectadores e com certeza foi uma entrevista aí bastante esclarecedora, né? Que os nossos telespectadores aí puderam participar, né? Fazendo as suas perguntas. E eu queria agora que o Erci, logo na sequência, o Coronel Pires, fizesse suas considerações finais aí e algum alerta que você queira dar aí às pessoas que estão nos assistindo. O que a gente deixa de mensagem para as pessoas, né? É que nessas situações de risco, de catástrofe, que não tente o heroísmo, né? Que ela vai acabar sucumbindo e virando uma próxima vítima, e isso aí não é bom. Então que ela, quando vê a emergência, que ela acione os órgãos competentes para que assumam essa ocorrência. Pires, suas considerações? As considerações, o Corpo de Bombeiros está à disposição da comunidade. O Corpo de Bombeiros ele dá palestras, ele dá cursos, sempre que a comunidade nos solicita. E, infelizmente, a gente vive em risco e, graças a Deus, salva muito mais vítimas vivas do que resgata vítimas mortas. Isso é muito importante. Isso é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, salvando vidas, isso é muito importante. Senhores, chegamos ao final de mais este programa e não esqueçam, por gentileza, após o término do nosso programa, assistir a série MacGyver.
e vamos estar todo mundo junto aqui, se Deus assim o permitir, a semana que vem nesse mesmo horário. Um grande abraço a todos aí, tenham uma boa semana.